Bom, gente, boa noite a todos. Hoje ficou faltando, né? Porque vocês acabaram tendo uma avaliação, ficou faltando a gente falar um restinho sobre o contrato. Então, eu queria terminar esse contrato hoje para a gente poder iniciar um novo capítulo, ok? Então, hoje a gente vai iniciar falando sobre a questão do contrato intermitente. A gente já tinha até comentado, né, com vocês o que era o contrato intermitente, mas vamos ver algumas características dele de forma assim, mais profunda. A primeira característica que eu havia falado com vocês sobre o contrato intermitente é que ele foi criado, né, com a reforma trabalhista em final de 2017, e a característica principal dele, que fere, né, ou vamos dizer assim, que esbarra nos contratos que nós temos normais, é em relação à questão da continuidade, né? Este contrato, ele é um contrato que ele esbarra no princípio da continuidade, esbarra na subordinação, sem que isso descaracterize a relação do contrato como nós temos, né, como característica base nas outras formas de contrato. Então, existem, né, muitas literaturas hoje em relação a este contrato, no sentido que ele sai, né, da vertente que nós conhecemos em relação à contratação, tá? Até porque a questão a gente já viu, né, que a questão da habitualidade e a questão da subordinação são elementos muito importantes quando nós estamos a falar dessa relação, né, de trabalho, tá? Então, este contrato, né, é um contrato onde a gente tem uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço, ela atende, como regra geral, né, existe exceção, mas como regra geral, a subordinação. Ela não é contínua, e nessa descontinuidade, né, ela tem alternância de períodos de prestação de serviço com períodos de inatividade, tá? E esse período de inatividade, o empregado não recebe. O empregado, ao contrário, né, da regra geral que nós utilizamos do direito, aqui não é visto que ele seria um contrato no qual ele está à disposição do empregador durante esse período de inatividade. Porque num contrato normal, se o empregador manda você ficar em casa, ele vai ter que te pagar, né? Por quê? Porque você está à disposição desse empregador. Aqui no contrato intermitente, a gente tem essa característica de que ele, né, fugiria a essa regra geral, mesmo ele não trabalhando, vamos dizer assim, né, ele não vai receber, mesmo ele estando na característica da subordinação, né, do empregador, nesse período em que ele está em casa, ele não recebe por essa característica, tá? Dentro, então, desse tipo de contrato, quando a gente fala na questão, por exemplo, da subordinação, a gente quer falar o quê? A gente está falando o seguinte: esse empregado, por exemplo, se ele for chamado a trabalhar, mas nesse chamamento ele já tinha se comprometido com um outro empregador, né? Ele pode recusar, e essa recusa, do ponto de vista legal, ela não será considerada insubordinação. Mesmo, né, que nos demais contratos eu não possa fazer isso. Se eu fizer isso, eu posso até levar uma justa causa ou levar uma penalidade, né? Mas aqui não. Aqui ele tem essa possibilidade, né, sem que isso infrinja esse tipo de contrato. Essa contratação também na modalidade do trabalho intermitente, ela pode ser utilizada, tá, em qualquer atividade, em qualquer prestação de serviços. A lei não tipificou se haveria, né, uma atividade econômica para a gente utilizar essa modalidade de contrato. Na verdade, não. Ele pode se utilizar dela, né, em qualquer tipo de atividade, não havendo
nenhuma vedação, tá? Então, neste modelo de contrato, né, eu posso ter um empregado que ele vai trabalhar no mês 2 horas, ou ele vai trabalhar, por exemplo, segunda a sexta, 1 hora, 2 horas, porque ele não tem uma periodicidade definida, né? É um modelo de admissão em que o empregado ele é convocado a trabalhar. Quando o empregador precisa, né, que ele vá prestar este serviço, então ele vai convocar este empregado para que ele possa comparecer. De uma forma geral, na doutrina, nós temos, né, existe um comentário, né, de que, na verdade, este contrato ele veio para solidificar, né, a questão do bico. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente tem vários empregados que eles trabalham no sistema de bico. Faz um bico aqui hoje, faz um bico lá, faz assim. É como se ele fosse um diarista, né? Fazendo bico cada dia no local. Então, esse empregado, na verdade, esse tipo de contratação, ele veio para justamente formalizar essa característica daquele empregado que eu preciso dele uma vez ou outra, que eu preciso dele dentro de uma condição especial. Ele vai ter carteira assinada, né? É um empregado, né, normal, mas normal entre aspas. Por quê? Porque o período de inatividade dele, né, esse período em que ele não é chamado a trabalhar, ele não tem, então, nenhuma percepção, nem é contado esse período, e muito menos ele recebe, né? E, regra geral, quando a gente está falando de um empregado normal, esse tempo, né, que ele está à disposição do empregador, aguardando uma ordem do empregador, é considerado tempo à disposição do empregador. Mas nesta regra, não. Nesta regra, nós não temos, né, esse período computado como tempo à disposição do empregador. Então, é um contrato que eu posso dizer para vocês que, assim, no geral, ele não vem sendo muito utilizado pelas empresas, justamente pela característica que a gente não sabe como é que, na verdade, vai ser né, interpretado isso perante o judiciário. Ainda se tem muitos questionamentos quanto a realmente se esse contrato é um contrato que é lícito ou não, tá? Mas, do ponto de vista, né, legal, ele tem essa admissibilidade, ok? Então, como características, né, desse contrato, a gente pode ressaltar algumas condições que nós observamos rotineiramente. Carteira de trabalho do empregado vai ser assinada normalmente, né? Ele vai ser assinado dentro de um contrato que vai ser também formalizado por escrito, porque ele vai ser formalizado um contrato dentro da característica de um contrato intermitente. Então, eu vejo aqui, né, que nós não podemos fazer um contrato verbal, ele precisa de ser um contrato solene. Né? Outra característica a gente já comentou desde que a gente começou a falar dele, né? É a não continuidade da atividade. Tá? Ele só vai trabalhar, né, naquele momento em que ele for chamado, tá, a trabalhar pelo empregador. Então, eu posso ter uma pessoa, um empregado, que ele tenha, por exemplo, 10 vínculos empregatícios. Porque o que nós vimos, né, até agora, quando nós estávamos falando sobre o contrato? Por exemplo, se eu tenho um contrato de trabalho em que eu presto um serviço de uma jornada de 8 horas diárias, aquelas 8 horas que eu presto serviço para aquele empregador, eu não posso assinar um novo contrato de trabalho, porque haveria, né, um choque entre os horários que eu estou trabalhando. Então, não me admitiria, não haveria a permissão, né, dessa execução dessa atividade. Já no contrato intermitente, não tem esse problema. Por quê? Porque ele não tem uma jornada fixa, né? Ele vai ser um horista. Então, ele vai ganhar pelas horas em que ele está efetivamente trabalhando, certo? Então, por isso que a gente fala que ele pode ter, né, dentro desse tipo de contratação, ele pode ter vários empregadores, porque não vai haver, né,
em tese, conflito de jornada de trabalho. Pode perguntar, Rodrigo. Professora, pelo que eu pude entender, esse contrato intermitente, a pessoa só recebe pelo trabalho feito, como se ela diz, como se fosse um bico. Sim, No só caso, pelas horas que ele trabalhou. Sim, no caso, eu vejo muito, tipo, mestre de obra, que é mais um contrato verbal. Essas pessoas que ela firma esse tipo de contrato verbal, sendo diarista também, essa forma de fazer bico, Não, existe... não, Perdão? não. O que você está falando é o seguinte: eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está construindo, né, um muro, uma casa. Eu posso Sim. ter um contrato, né, normal, e ele vai trabalhar, né, diariamente, e a gente vai fixar, então, que ele depois gerou um vínculo empregatício, ou eu posso ter só uma prestação de serviço. No contrato intermitente, este empregado, como eu falei, ele tem que ter um contrato formalizado, registrado em carteira, normalmente, dentro da tipicidade que ele está assinando um contrato intermitente. Entendi. Entendeu? Obrigado. Entendi, claramente. Dificilmente eu vou conseguir configurar, penso eu, né? Que a gente tenha um contrato intermitente de trabalho, entendeu? Nessa especificidade. Porque no contrato intermitente, como a gente está falando aqui das características, né? Ele tem algumas regras que têm que ser observadas. Tá? Eu vejo que é diferente. No caso que você está me falando aí, a gente pode ter a gente pode ter a caracterização de um vínculo, né? Com base lá no princípio da primazia da realidade, ou então a gente pode ter realmente um contrato só de prestação de serviço. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Bom, continuando aqui dentro dessas características, né? Como eu falei, ele pode exercer essa atividade para vários empregadores, porque ele não tem uma jornada de trabalho, né, pré-fixada, pré-delimitada. Então, ele pode ter vários empregadores, até porque se ele estiver trabalhando para algum e ele foi convocado, ele pode se recusar. Tá? A convocação que vai ser feita a ele para comparecer ao trabalho, né, e trabalhar no dia tal, né, ela tem que ser feita aí, no mínimo com 72 horas de antecedência. Tá? E o empregado, então, tem 24 horas para confirmar ou não essa convocação. Então, quando o empregador quer que ele vá, né, efetuar a prestação de serviço, esse empregador, ele tem que comunicar a ele, porque ele tem que se organizar. Como eu falei, ele pode estar trabalhando para outra pessoa, né? Então, ele tem que ter um prazo hábil para ele poder fazer, né, essa movimentação, tá? Ao final de cada período, isso aí também é uma... desculpa a expressão que eu vou usar, tá, gente? Mas eu acho isso uma atrocidade, né? Ao final de cada convocação desse daí, eles fazem o quê? Ele tem que pagar essa prestação de serviço. E dentro desse pagamento, dessa prestação, tá? Ele tem que pagar repouso, ele tem que pagar férias, 13º. Então, veja o seguinte, esse empregado, quando ele sai de férias, por exemplo, ele vai sair de férias, mas ele não tem nada a receber. Por quê? Porque ele já recebeu, né, isso de forma antecipada, assim como o repouso. Então, assim, é um contrato, a meu ver, né? Eu posso estar equivocada, mas eu penso que é um contrato que ele é doloroso para o empregado. Tudo bem, como a gente comentou antes, mas o cara que fazia bico, por exemplo, ele não tinha nem esse direito. Não, realmente ele não tinha. Mas esse contrato, dentro da tipicidade, né, que ele foi convencionado, que ele foi formulado, ele também não garante nada ao empregado. Eu posso ter um empregado, por exemplo, que ele vai trabalhar no mês 2 horas. Esse empregado, o recolhimento do INSS dele nunca vai ser o mínimo, por exemplo, para quando ele for se aposentar, quando ele for receber um benefício. E ele só vai saber muitas vezes disso no momento em que ele for, né, necessitar do benefício. Ninguém falou isso para ele. Então, assim, a meu ver, né, embora o objetivo, né, claro, da lei é sempre estar estabelecendo uma regra que fosse viável aos empregados, de uma forma geral eu não consigo ver, sabe, isso assim como uma coisa que seja bem definida, tá?
Como eu tinha falado com vocês, o trabalhador, né, ele não é obrigado a aceitar as convocações. Se ele não quiser trabalhar, ou se ele já, naquele momento, tivesse compromissado com outra pessoa, ele não tem, tá, que concordar com essa convocação que está sendo feita a ele. E se ele confirma, né, e depois ele desiste, existe a previsão legal de se pagar uma multa por conta dessa desistência, mas só no caso, né, em que eu aceitei, confirmou que teria, né, essa possibilidade, tá certo, de fazer, de trabalhar naquele dia, e depois a gente desistir. Isso, então, pode gerar uma multa e tem a previsão, então, né, na lei. Uma coisa que chama atenção no artigo 452A da CLT, em relação aqui à necessidade, tá, de alguns pontos, né, quando a gente está falando nesse contrato intermitente, que é um contrato também que é preconizado pela hora, né, é um contrato de valor hora, que tem que constar, né, qual o valor da hora ou qual o valor do dia de remuneração que ele tem, né, em termos financeiros, a qualificação, claro, do empregado e da empresa, também o endereço, né, o local e o prazo para pagamento e assinatura. Na verdade, é um contrato que é formal, mas que ele não coloca muitas características, tá? Mas isso também seria, assim, vamos dizer, o mínimo. É claro que quando a gente formular esse contrato, nós vamos colocar aquilo que é a nossa adequação à nossa realidade, ou seja, a realidade de cada uma das empresas, tá? Como ele ganha, né, por valor hora, tá? A gente tem que observar que mesmo no valor hora, no contrato intermitente, né, ele tem que seguir o mínimo da categoria, ou então, né, o mínimo do salário mínimo nacional, tá? Não é o fato da pessoa ganhar por salário hora que ela não vai observar sempre o mínimo da categoria ou o mínimo nacional, tá? Lembrando que, embora a Constituição fale, né, que ninguém possa trabalhar ganhando menos que o mínimo, mas ela fala numa jornada de 8 horas. Aqui, no caso, né, ele pode ter tido uma jornada de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, então ele vai ganhar proporcional, tá, a essa condição que ele está trabalhando, certo? Em relação à questão da convocação, eu falei com você, né, que ela teria que ser feita em 3 dias de antecedência. Agora, a comunicação hoje se aceita que, segundo a doutrina, que ela poderia ser utilizada qualquer forma de comunicação, né? Há uma ligação telefônica, um WhatsApp, um SMS, né? Desde que você consiga, né, comprovar que realmente você convocou, né, esse empregado naquele dia para que ele venha trabalhar, tá? Você tem que também fazer, né, a prova dessa convocação, porque senão como é que você vai comprovar que você chamou o empregado, né, a trabalhar dentro daquele dia? Então, a necessidade dessa condição, tá? Como eu já chamei a atenção de vocês, mas eu coloquei aqui de volta, o fato do empregado, né, em até 24 horas, ele responder essa convocação, não é convocação mesmo, ele responder essa convocação e ele se recusar na prestação de serviços, se nós estivéssemos falando de um contrato normal, um contrato de trabalho desses que nós já estudamos até agora, nós estaríamos caracterizando, né, uma insubordinação por parte do empregado. Porque o empregado convocado, regra geral, a trabalhar, ele deve, né, comparecer e se apresentar. Aqui não, ele é convocado, mas mesmo sendo uma convocação, ele pode dizer que ele não vai, que ele não tem interesse, tá, nessa convocação. Isso está na própria lei que faz essa admissibilidade, ok? Agora, se aceitou, né,
qualquer das partes, ou ela convocou e não quer mais, ou depois o empregado aceitou, ele fala que a gente tem uma previsão, então, se houve um rompimento, né, injustificado dessa condição, uma parte tem que pagar a outra dentro de 30 dias, uma multa, né, que corresponde a 50% da remuneração que ele teria direito por aquela prestação de serviço. Só que a própria lei, ela admite que, em vez de você pagar essa multa, você poderia fazer a compensação, tá? Então, nesse mesmo prazo, né, dos 30 dias, em vez, por exemplo, do empregado que aceitou e depois não compareceu, ele poderia efetuar, né, um trabalho para compensar, tá, essa multa. É uma admissão também que existe, né, na própria lei, tá? Então, nesse tipo, né, de contrato, a gente não tem assim uma característica, né, própria, tá? Na verdade, ele foge a essa regra, né, geral, e ele, pelos casos que a gente tem, né, nominados até agora de aplicabilidade, ele vem sendo aplicado principalmente para aquelas pessoas que têm uma demanda, né, específica. Ah, eu tenho um salão de beleza e o meu movimento mais é sexta e sábado, então o contrato, né, é intermitente para atender a essa demanda especial. O artigo 452-A, né, é que traz para a gente essa previsão do contrato intermitente, tá? Eu quero que depois vocês deem uma lidinha nessa forma de contratação, tá? Outra coisa que eu não coloquei no slide, mas que pode chamar a atenção de vocês, então, peraí, deixa eu ver se eu pulei. Ah, tá aqui, ó, não, coloquei sim. É o artigo, né, 444 e a portaria 349 de 2018, que ela traz, é uma portaria do Ministério do Trabalho, tá? Que ela traz que é facultada às partes, quando fazem, né, o contrato de trabalho intermitente, ela estabelecer, né, de antemão, quando faz a contratação, qual é o local dessa prestação de serviço, quais são os turnos a que o empregado está sujeito à convocação, tá? Estabelecer também já de antemão, para depois não ter nenhuma dúvida por qualquer das partes, qual é a forma que poderá se utilizar para chamar este empregado, né, a trabalhar, quais serão os instrumentos e as formas de convocação, tá? Assim como também de resposta, a gente já pode pular, não, olha, ele vai ser convocado, né, através do WhatsApp, no número tal, e pode responder através do número tal, tá? E ela diz também que se eu, né, quando ela fala no formato de reparação, eu pelo menos penso o seguinte, essa reparação, mesmo ela sendo estabelecida via uma negociação, ela não pode ser menor, né, do que aquilo que está previsto no artigo 452-A, que a gente já viu lá da questão dos 50%. Né? Ela não pode vir aqui, mesmo que através de uma norma coletiva ou um contrato, né, coletivo de trabalho, estabelecer uma condição que seja prejudicial ao empregado. Então, pense o seguinte, um contrato completamente esdrúxulo, que foge a toda a regra do que nós estudamos até agora, é esse contrato intermitente. Tá? Ele foge, né, à normalidade do que nós temos para um contrato geral. E os dois princípios que ele fere muito, né, é o princípio da continuidade da relação de emprego e também fere a subordinação. Porque mesmo a gente não aceitando a convocação, o fato de eu não aceitar essa convocação não me considera, né, como um empregado que estaria negligenciando ou sendo insubordinado com a empresa. Tá? Se vocês procurarem, a gente tem muitos artigos, né, questionando
a característica do contrato intermitente. Tá? Alguma dúvida sobre esse contrato? Não? Bom, então vamos falar de uma outra modalidade. A gente ainda tem mais o parcial e o home office depois. O contrato de trabalho a tempo parcial, né, ele é um contrato por prazo indeterminado, né, normalmente, só que ele tem uma característica, tá, que também ele é voltado para uma determinada demanda que pode ser, né, desenvolvida dentro de determinado horário, tá certo? Eu até coloquei um exemplo aí que a própria doutrina fala, que, por exemplo, num restaurante, né, os garçons devem estar preparados para o movimento, por exemplo, na hora do almoço, na hora do jantar, né? Aí mas quem trabalha na cozinha, por exemplo, tem que chegar antes, mas o garçom não. Então, ele pode ser contratado numa modalidade, né, de contrato a tempo parcial, que o artigo 58A da CLT ele traz para a gente, e hoje, na mudança que houve na lei, a gente tem duas modalidades. O contrato a tempo parcial até 30 horas semanais e o contrato a tempo parcial até 26 horas semanais. Então, aquela duração que não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares. Então, quem faz um contrato a tempo parcial de 30 horas, ele também é muito utilizado, por exemplo, por médicos, dentistas, né, que geralmente estão no consultório numa carga horária menor. Se essa pessoa for contratada numa carga horária de 30 horas semanais, ele não tem a possibilidade de fazer horas suplementares. Se ele trabalhou, né, foi contratado numa carga horária de até 26 horas semanais, ele então tem a possibilidade de ter mais até 6 horas suplementares. Então, aonde vai ser definido isso? Na verdade, a lei define, mas a gente tem que ver o seguinte: no caso da contratação, né, do contrato desse empregado, do tempo parcial, também é um contrato de trabalho que vai ser formal, né? Ele vai ser escrito. E quando a gente faz esse contrato, né, na adoção do regime a tempo parcial, então, a gente vai definir qual é a jornada, né, máxima, tá? Desses empregados, tá? Então, a opção, geralmente, a empresa, né, vai estar negociando com o empregado e ela, então, vai manifestar se vai ser 30 ou se vai ser 26 horas. Também é um contrato, né, que a gente considera que é um contrato que segue a regra, né, de trabalho do horista, né? Porque ele está no regime de tempo parcial, então ele vai receber proporcional às horas que efetivamente ele estiver trabalhando. Lembrando que naqueles casos, né, em que ele tem a possibilidade da hora suplementar, a gente tem que seguir aquela regra de que a hora suplementar não possa ser menor, né, paga menor do que 50%. Mas temos que observar, já comentei com vocês, se nós temos um regulamento de empresa ou se nós temos uma norma coletiva que pressupõe um percentual maior. Se eu tenho uma norma coletiva que pressupõe, né, um percentual maior, aí a gente vai aplicar aquilo que é mais favorável, né, ao empregado, né? Regra é isso que a gente já viu lá quando a gente falou do princípio da proteção, tá? Este empregado, gente, ele vai receber normalmente, né, como qualquer outro empregado. Ele tem direito aos adicionais normais, ele tem direito à estabilidade normal, se for mulher, ela vai ter o salário maternidade normal, não tem diferença. A diferença que nós temos aqui é em relação à carga horária desse empregado, né? Que a gente tem um estabelecimento de uma regra diferente. Fora disso, ele não tem nenhuma diferença em relação aos demais empregados, tá? Assim como em relação às férias, né?
ele vai ter férias normais, né? Diferentemente lá do intermitente, ele vai seguir a mesma regra da CLT. Esse contrato de trabalho, diferentemente do intermitente, né, que vai ter uma regra especial, este aqui ele segue a regra normal, tá certo? Que é estabelecida para os empregados no regime seletista, tá? Então, férias também vai seguir a mesma regra que está estabelecida na lei. Depois eu quero que vocês leiam o artigo 58A da CLT. A gente só tem que observar que o 58 ele traz algumas regras, mas é mais de salário, da hora suplementar, coisas que já estão na lei. Ele só diz que não pode ser conflitante. Mas, na verdade, a gente vê na regra do artigo 58A, você vê que não existe uma regra muito diferente daquilo que já está estabelecido na lei, certo? Mas esse contrato também, pelo menos a meu ver, para que ele tenha, né, vamos dizer assim, eficácia, e a gente evite de ter dissabores ou discussões, é um contrato que também ele deve ser, né, escrito, tá? Para justamente a gente amanhã, né, se vier alguma discussão judicial, ou houver alguma pendência em relação a este assunto, a gente tenha como se certificar ou como comprovar aquilo que foi, né, regrado, que foi estabelecido pelas partes. Agora, observe o seguinte, se eu preciso, né, do empregado para trabalhar 44 horas semanais, eu jamais posso contratar nessa modalidade, ok? Porque a característica dele, né, nós vimos lá, a característica dele é justamente ele tem uma jornada menor, ou 30 ou 36, certo? Então, não, mas eu contratei ele no 36 e eu vou deixar ele fazer hora extra todo dia. Posso? Eu entendo que não. Eu entendo que aí você, na verdade, está maquiando, né, um contrato de trabalho lá normal, dentro da regra da normalidade da CLT, fazendo uma maquiagem para poder, né, falar que esse contrato é um regime a tempo parcial. Na verdade, a gente acaba caindo, né, naquela regra do princípio da primazia da realidade. Eu comprovar que eu maquiei uma relação que não é verdadeira, tá? Então, tempo parcial não tem muita coisa. O que a gente tem que observar realmente é o regime, né, em que ele foi contratado e a possibilidade ou não da gente ter direito a fazer horas extras, tá? Temos uma outra modalidade de contrato que hoje está sendo muito utilizada por conta, né, do Covid-19, mas que de longa data ela já existia na CLT. Tá? É o contrato de trabalho a domicílio. O contrato de trabalho a domicílio, quando ele foi instituído na CLT, tá, no artigo, se eu não me engano, no artigo 6º, ele veio com um característico seguinte: olha, eu vou ter um empregado, né, um empregado meu normal, que é meu empregado, que ele vai estar trabalhando, só que ele é meu empregado, subordinado a mim, mas ele vai estar trabalhando lá junto vai estar trabalhando lá dentro da sua residência, cumprindo ordens que eu determino. Isso era muito utilizado, né? Ainda é, mas ele nasce principalmente lá das costureiras, aquelas pessoas que eram, né, contratadas para confeccionar peças, né, em casa, para confeccionar cortinas. Então, elas ganhavam por peça ou tarefa ou produção, mas atendiam a todos aqueles requisitos que nós vimos da formação de um contrato. Só que, em vez delas trabalharem fisicamente, né, dentro da empresa, elas trabalhavam dentro da sua residência. Mas, ao trabalhar nessa residência, né, ela mantinha o vínculo de subordinação, né, da dependência econômica, elas tinham salário, certo? Isso não
descaracterizaria, né, essa relação. Eles até, nesse binômio, né, do trabalho e domicílio, eles falam que seria a fim de evitar tempo e custo com o deslocamento, né, casa, trabalho, trabalho e casa. Então, ele vem e traz essas características. Tá? Em um determinado momento, houve uma mudança do artigo e eles passam a falar, então, no teletrabalho. Né? Então, esse teletrabalho também era um trabalho que era desenvolvido pelos empregados, também desenvolvidos na sua residência, né? Só que era feito através dos meios de comunicação, dos aparelhos tecnológicos, né, da tecnologia. Com o uso da tecnologia, havia, então, o desenvolvimento deste trabalho à distância, tá? Mas mantendo-se, né, toda a condição de dependência deste colaborador. Então, no teletrabalho, tá, o empregado passa, então, a ser considerado um teletrabalhador. Um trabalho que vem sendo desenvolvido através dos diversos meios, né, que nós temos oferecidos pela tecnologia, tá? Então, ele vem dentro dessa característica, né? Através, de repente, na consideração de alguns autores, através do trabalho remoto, dessa característica que eu tenho um emprego, mas esse emprego eu vou trabalhar numa condição especial. Eu vou desenvolver ele na minha residência, né? Mas preenchendo todos aqueles requisitos que nós já vimos, que considera que esse empregado estaria vinculado a um trabalho subordinado. Tá? Aí, nós temos, né, dentro dessa caracterização, né, não só o teletrabalho, como eu já chamei a atenção para vocês, né, que é aquele que, quando ele fala do regime do trabalho, habitualmente em casa, tá? Isso também tem uma economia para a empresa, porque faz a conta, na verdade, gente, quem está trabalhando em casa, né? Na verdade, em casa você está despendendo, né? A energia da sua casa, o seu computador, os seus meios de comunicação que você tem. Quando você está na empresa, você está gastando o quê? O material que a empresa tem dentro da empresa, aí tem mais o cafezinho, tem mais a água do banheiro, tem mais o papel que você, né, utiliza. Na verdade, quando a gente fala num custo, tá, empresarial, tudo isso entra dentro de um custo empresarial, tá? Então, um dos questionamentos, né, que hoje na doutrina a gente vem sendo discutida, é que hoje, na verdade, quando a gente fala, o empregador, né, é aquele que admite, né, ele paga e administra o seu negócio, né, eu estou subordinada a ele, mas ele também tem o risco da sua atividade econômica, ele que assume o risco. Aqui, no caso, muitas vezes, no trabalho do home office, esse risco dessa atividade, ele está sendo passado, né, para o empregado sem qualquer contraprestação por esse pagamento. Tá? Quando a gente fala no trabalho do home office, né, a gente está falando o quê? Que é um trabalho que é desenvolvido, né, de casa, de forma contínua ou de forma, vamos dizer assim, esporádica. Tá? Agora, esse trabalho, né, remoto, então, hoje, a gente vem utilizando aí muito a característica que a gente está falando num trabalho, né, de um empregado, que ele tem a mesma característica e ele tem os mesmos direitos, né, de um empregado que trabalha normalmente. Tá? Eu digo, um empregado normal, que está fisicamente, né, vamos dizer assim, fisicamente dentro da empresa. Tá? Doutrinariamente, mas aí assim, do ponto de vista de alguns, né, doutrinadores, eles falam que o teletrabalho ele pode ser executado, né, de qualquer lugar, em qualquer lugar, e não estando, né, limitado apenas ao domicílio do trabalhador.
ao contrário do home office, que a característica é ele trabalhar essencialmente de casa, tá? Agora, lembrando que o fato de você trabalhar fora do seu local, né, de trabalho não quer dizer que você vai ter menos direitos ou que você teria uma condição menor, né, do que o seu colega que fica o dia inteiro dentro da empresa. São condições que são previstas, né? Então, o que acontece? Após a reforma trabalhista, a gente tem um artigo 75A, 75B, 75C, 75D, 75E da CLT, que veio normatizando com a característica do teletrabalho, que hoje, né, nós, em tempos de pandemia, nós estamos trazendo para o home office, tá? Então, esses artigos, eles dizem que o teletrabalho, né, essa prestação de serviço no regime de teletrabalho, ela vai ser observada, então, por essas regras que estão dispostas neste artigo. Aí vem o artigo 75B da CLT, e ele coloca o seguinte: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constitui como trabalho externo. Tá? Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividade específica que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, o que ele quer dizer? O fato, por exemplo, do empregado ter uma vez por mês, uma vez por semana, comparecer às dependências da empresa, isso não quer dizer que vai descaracterizar o trabalho remoto, tá? Que vai descaracterizar o teletrabalho, certo? Outra coisa importante, está lá no artigo 75C, né? Ele fala que essa prestação de serviço, através, né, dessa modalidade de teletrabalho, ela também tem que constar expressamente do contrato individual de trabalho. Então, por exemplo, as grávidas, né? A gente está com uma lei que hoje a grávida ela tem que trabalhar no regime, né, do home office, ela tem que trabalhar de casa. Então, o que a gente faz? A gente faz um aditivo, né, ao contrato de trabalho dessas grávidas, né, dessas empregadas que se encontram grávidas, ditando como é que vai ser as regras do jogo nesse período em que ela vai estar à disposição do empregador, mas trabalhando de casa. Tá? No caso da grávida, né, o parágrafo 1º do 75C não se aplica, porque ela tem que ficar só no regime, né, de teletrabalho. Já eu posso ter, né, um empregado que ele tenha alteração entre regime de teletrabalho e regime presencial. O próprio parágrafo 1º do artigo 75C, ele traz essa admissibilidade. Tá? Há um conflito que alguns autores consideram que haveria, né, um conflito com o artigo 468 da CLT, porque a gente sabe que toda alteração de contrato de trabalho pressupõe bilateralidade. Tá? E esse regime de teletrabalho, na verdade, ele diz que, de certa forma, você pode impor isso ao empregado, certo? Desde que você faça através de um aditivo, ok? Assim como você pode fazer, né, do presencial para o teletrabalho e depois você fazer do teletrabalho para o presencial. A única coisa que o parágrafo 2º do artigo 75C menciona é que teria que ter um prazo aí de 15 dias, tá? Desse aditivo contratual para o empregado se adequar dentro dessa nova condição. Agora, o artigo 75D da CLT, né, ele fala o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único.
As utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. Então, ele está dizendo que, na verdade, o artigo 65D, a meu ver, assim como nas leis que saíram, né, durante a pandemia, elas não dizem, né, elas não estabelecem que cabe ao empregador a efetuar, né, o pagamento por esse custo a mais que o empregado tem rotineiramente. Ele diz o quê? Que deve constar de contrato, mas em nenhum momento ele diz que cabe isso ao empregador. Tá? Então, a gente vê, assim, umas pesquisas, né? A gente fazendo umas pesquisas que já vem, né, como instrumento de pesquisas mesmo que são feitas, né, rotineiramente, a gente vê que praticamente esse custo, né, dessa atividade econômica, ele vem sendo bypassado para o empregado, sem que o empregador arque com nenhum pagamento. Tá? Embora ele fale que não ocorre essa transferência, mas, a meu ver, e o que a gente tem observado rotineiramente, é que essa transferência desse valor, ela vem sendo repassada, tá, ao empregado de uma forma praticamente direta. Porque dificilmente o empregador vem fornecendo, né, para aquele que já tem... não, o empregador fornece, de repente, computador, internet. Existem casos que sim. Mas a maioria dos casos, pelas pesquisas que vêm sendo realizadas, na verdade, esse custo está sendo passado diretamente para o empregado, o que, né, não seria correto, porque a responsabilidade pelo custo da atividade econômica é do empregador e não do empregado. O artigo 75E, ele é muito estranho. Por quê? Ele coloca o seguinte: o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Isso aí é muito fácil, né? Porque um dos questionamentos que nós temos em relação, por exemplo, ao teletrabalho, o empregado sofre um acidente em casa, eu vou considerar acidente de trabalho? Em regra, não. O empregado fica desprotegido. Eu orientei o empregado, né? Fui lá, chamei o meu engenheiro do trabalho, o meu técnico do trabalho, olha, você vai orientar a questão de ergonomia, isso tudo. Mas você vai dar para o empregado a ergonomia adequada para ele trabalhar de casa? Ou você vai deixar para conta dele? A lei só diz que você tem que orientar e ele vai assinar um termo que você orientou. Mas isso quer dizer que o empregado vai cumprir? A gente sabe que um monte de gente, por exemplo, que está em casa, em vez dele sentar no local adequado, por exemplo, ele fica o dia inteiro lá, ó, sentado na caminha, né? Vai estar com problema de escoliose daqui a pouco. Mas como é que eu vou conseguir comprovar, né, que isso é decorrente do trabalho? O cara não tem tomada, começa a puxar o fio, depois aquilo pega fogo. Assim, são condições também que foram, né, estabelecidas, mas que eu acho, particularmente, que deveria ter tido um estudo melhor. Né? Em vez de deixar subtendido, a gente deixar esclarecido, porque, assim, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que existe uma diferença entre subtendido e esclarecido, não é isso? Então, por exemplo, uma das questões que se levanta hoje é o acidente de trabalho. Como é que fica? Para mim, não fica. Como é que eu vou caracterizar um acidente de uma pessoa que está trabalhando em casa? Que eu não tenho acesso, né, a essa informação. Eu não tenho como visualizar o que realmente aconteceu. Vai ficar sem. Orientei, vou mandar o cara lá assinar o termo, né, que ele foi orientado às regras de segurança e se finir, acabou Maria, é assim que vai ficar. Então, eu não sei se vocês, né, observaram, mas esses três contratos, né, ou essas três modalidades de contratação que eu deixei para falar com vocês hoje, ela, na verdade, cada uma delas tem a sua própria atipicidade. São contratos ou são modalidades, modalidades de contratações completamente atípicas, tá? E todas elas devem ser formalizadas por escrito, né? Palavras o vento leva. Então, para demonstrar a forma que eu estou contratando, eu tenho que fazer isso de forma escrita, de forma que eu tenha amanhã
como comprovar, né, efetivamente a modalidade pela qual nós estabelecemos ou nós fizemos essa contratação. Então, foi interessante, é claro, a reforma trabalhista trazer lá o acréscimo no artigo 75? Foi. Mas o fato dela trazer esse acréscimo, na verdade, isso também a gente vai achar, né, gente que acha que não. Mas, a meu ver, foi um acréscimo que ele ficou deficitário. Por quê? Porque ele não trouxe todas as especificidades, né, que nós temos em relação a esse tipo de contratação. Tá? Ele trouxe algumas, vamos dizer assim, algumas abordagens, mas garantias em si, a meu ver, ele não trouxe. Ok? Eu vi aqui que o Abner está perguntando o dia de férias e da escolha do empregador deve ser no contrato, você está perguntando no contrato intermitente? No contrato intermitente, ele vai seguir, né, a mesma regra. Quem marca as férias é o empregador, certo? No contrato intermitente, ele vai sair de férias, só que durante aquele período que ele vai ficar de férias lá, os 30 dias, ele pode estar trabalhando para outra pessoa e ele não vai receber nenhum adicional a mais, porque à medida que efetiva a prestação de serviços, ele já vai recebendo férias e 13º. Igual quando chegar no final do ano, todo mundo adora, né? Porque a gente tem, em tese, o 13º salário. O dele, no caso, ele já recebeu. Professora, nesse caso, nas férias ainda, ele tem aquele prazo, né, de 1 ano e 11 meses para poder te disponibilizar as férias. E caso ele não disponibilize nesse tempo, é pago o dobro do valor, correto? É a mesma regra, mas não seria 1 ano e 12 meses. É 1 ano e 11 meses. Isso, não, falei 1 ano e 11 meses. Isso. Ah, entendi. A regra é a mesma, Abner. A forma de contratação é diferente, sim, mas em termos de direitos, né, ele teria férias de 30 dias. Só que durante esse período de férias, ele, ao contrário do empregado normal, que se trabalhar para alguém durante esse período de férias, ele pode ser até demitido por justa causa, né, porque férias é descanso. No caso desse empregado, ele não pode trabalhar para esse empregador, mas ele pode trabalhar para outro. Até porque durante as férias ele não vai ter o adicional, né, de 1/3, porque ele já foi recebendo à medida que houve a prestação de serviço normal. Professor, eu não entendi direito, no caso das férias, eu não posso trabalhar pelo mesmo empregador, mas eu posso trabalhar para outro? Sim, porque a gente disse que ele pode ser contratado por 10 empregadores diferentes. Ah, tá. Eu não tenho uma jornada fixa com ele, então ele pode trabalhar para outra pessoa. Porque esses dias eu estava até numa discussão com o meu chefe numa coisa dessa. Porque não, mas eu estou falando aqui do trabalho intermitente, tá? Porque sim, do empregado normal, férias é férias. Ele não pode trabalhar. Se ele trabalhar para outro empregador, né, no dia de férias dele, na carga horária em que ele é contratado naquela empresa, ele pode ser demitido por justa causa. Não, ele estava dizendo que poderia. Eu falando com ele que não poderia. Então eu falei, então tá, se eu só não mando alguém embora por justa causa, depois reclama. É o artigo, deixa eu abrir minha CLT aqui, é o artigo, acho que é 159 da CLT. Vou procurar aqui para vocês, só um minutinho. Ele estabelece que se você durante, né, porque assim, qual o objetivo das férias? O objetivo das férias é descanso. É para o empregado recuperar, repor as energias que ele perdeu, né, ao longo daquele período aquisitivo. Né? Então, ele está dentro do período concessivo, ele está ali para descansar. Então, o empregador está pagando ele aqueles 30, vamos supor, 30 dias, para ele ficar em casa e repor as energias. Se ele for trabalhar para outra pessoa, na verdade, ele vai continuar cansado, ele não recuperou as energias. Eu dei férias para ele para quê? Para que eu estou pagando ele para ficar em casa se ele não aproveitou dessas férias? Professor, o artigo 159 fala... Não, 159 não, peraí. 52. Associação, não, obrigado. Da prescrição.
Não, aqui. Artigo 138, não é, professor? 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquilo. Isso é o seguinte, por exemplo, vamos supor, antigamente eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional e dava aula. Às vezes, minhas férias não coincidiam, certo? Então, às vezes, eu estava dando aula, mas eu estava de férias da CSN. Às vezes eu estava de férias da CSN, estava de férias da faculdade, mas estava trabalhando na CSN. Mas aí os horários não eram compatíveis, né? Não havia nenhuma incompatibilidade. Por quê? Porque eu tinha 2 contratos de trabalho distintos. Então, se você tem 2, 3 contratos de trabalho distintos, você não pode trabalhar durante a carga horária daquele período em que você está à disposição do empregador, porque você está recebendo para ficar em casa. Então, se o empregador, por exemplo, você está de férias e você resolve fazer um bico, né? E o empregador descobrir, é motivo para justa causa. Porque... Mas eu posso efetuar esse outro trabalho em horário distinto. Sim, é o que está escrito ali, que eu acabei de dar o exemplo. Se você tem 2, 3, 4 empregos, às vezes você não consegue, né, coadunar as férias coincidirem. Agora, não, por exemplo, eu trabalho de 7 às 17 no emprego, estou de férias dele. Eu não posso arrumar um bico nesse horário. Ah, não, mas eu trabalho no outro local de 18 às 20. Beleza, às 18 às 20 eu posso prestar meu serviço. Agora, de 7 às 17 eu não posso. Por quê? Porque eu estou de férias, né, dessa jornada de trabalho para descansar, recuperar minha energia. Entendi, professor. Obrigado. Ok? Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? A essa questão dos contratos? Claro. Ficou claro para vocês? Porque são modalidades que estão sendo... O contrato é tempo parcial até que não, mas a modalidade do intermitente, eu vi até uma pesquisa do IBS e outros setores, que eles não estão aplicando porque eles estão com muito medo. Então, a gente está vendo o trabalho intermitente mais em prestação de serviços, assim, mais mesmo em efetivação de prestação de serviços, salão de beleza, restaurantes, entendeu? Porque eles não sabem ainda como é que vai ser o entendimento do judiciário. A Ana Marta, por exemplo, quando ela fez um congresso, assim que saiu a reforma, acho que, se não me engano, 2018, que ela fez, o 19, ela, por exemplo, se posicionou contra o contrato intermitente, por entender que ele é prejudicial, né, ao empregado. Até porque, assim, a gente, na verdade, né, gente, a gente está acostumado com um padrão. Ele foge completamente a esse padrão que até então a gente estava acostumado. Já o contrato home office, agora ele já vinha tendo, né, uma utilização. Agora, na pandemia, ele teve um acréscimo enorme. E eu, particularmente, Cristina, acho que nunca mais nós vamos voltar ao normal. Tem determinados tipos de atividades que, sinceramente, eu acho que não volta mais, não. Até porque, assim, de uma forma geral, não sei qual o pensamento de vocês, seria até bom a gente saber, as empresas, de uma forma geral, elas estão economizando muito. Você vê nas pesquisas, por exemplo, a gente tinha empresas que tinham, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, ou lá na Paulista, né, andares inteiros para os empregados, e hoje tudo vazio. Por exemplo, as empresas de telemarketing mudaram bastante. Hoje estão fazendo esse meio termo das pessoas que trabalham dentro da empresa e a maioria dentro de casa, no home office. O consumo de energia é menos, porque tanto de computadores ligados, né, consome muita energia. Sim. Então, aí tem essa baixa no valor. E descobriram ainda, professora, que o home office ainda a pessoa produz mais, né? Tá no conforto de casa, cara. Entendeu?
Por exemplo, os grandes escritórios de advocacia Rio e São Paulo acabaram com tudo, a maioria entregou, está só com uma sala mesmo daquelas situações que não tem como, né, atender. Só para reunião, né? Sim, quando é necessário, porque a maioria das reuniões também estão sendo online. Os juízes, hoje, para você falar com o juiz, você tem um telefone, marcou lá às 3 horas, você liga para aquele telefone e o juiz te atende pelo WhatsApp através de vídeo. Nossa. Aí criaram também agora o balcão virtual. Então, você quer falar com o camarada da serventia, você liga, ele te atende. Tem alguns locais que ainda estão muito ruins, mas você vê que, por exemplo, a maioria está atendendo de casa ainda. Não será o mesmo para professor, a advocacia, depois da pandemia? Eu também, particularmente, acho que não, até porque com o processo eletrônico hoje, você vai no fórum, gente, a coisa mais difícil do mundo é você ver advogado no fórum hoje em dia. Às vezes a gente tem que ir, porque ainda tem alguns processos difíceis. Oi? Só casos excepcionais. Professora, eu particularmente, se a faculdade oferecer o estudo à distância de direito, eu vou continuar. Eu acho, para mim está sendo bom. Acho melhor do que presencial. O MEC aprovou, né? A gente já está com, acho que uns 15 cursos. 15. Em questão do ensino à distância, para mim seria bom. Os 15 cursos de direito aprovados agora em 2000, todos aprovados agora de junho até agora, eu acho que já tem, não sei se uns 15, mas uns 10 com certeza já aprovados na modalidade à distância. Eu prefiro, assim, a minha atividade que eu exerço, tem dia que acaba muito tarde, aí eu tenho essa possibilidade de assistir a aula no outro dia, sabe? Então, eu continuaria, se você tem benefícios e malefícios, né? É claro que a interação social, ela é interessante, né? É bom, né? Falta a gente, esse contato, tá certo? Mas, de uma forma geral, para a gente, às vezes, é muito bom. Igual, por exemplo, a aula. Eu sei que, às vezes, é ruim, né? Que a gente não tem esse contato, mas, por exemplo, o Rodrigo falou, terminou às 10, eu não tenho que vir lá de Barra Mansa, pegar o trânsito, até você sair da faculdade, você chegar em casa é 11 e pouco. Aqui não, acabou 10 horas, você faz um lanchinho, já tá livre para fazer o que você quiser. O Guilherme colocou aqui no chat que as varas criminais estão funcionando normalmente. Ok. Eu achei que funcionava, Guilherme, só algumas coisas. Não sabia que estava funcionando integralmente, tá, gente? Então, vamos falar aí só de vara civil. E os cartórios também estão funcionando. Ainda tem alguns funcionários, né, igual o cartório que eu trabalho, tem alguns funcionários que ainda estão por home office, mas está funcionando, funciona normalmente. Uhum. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa em relação a essa questão da aula? Porque, assim, é uma regra nova. Eu, particularmente, eu estou falando Cristina, né? Eu não consigo mais ver alguns tipos de atividades voltando ao normal. Porque, assim, a mudança, né, da tecnologia, ela foi muita. E fora que, pelas pesquisas que a gente tem acompanhado de mercado, a gente vê o seguinte, as empresas, elas têm uma economia grande com essa modalidade do contrato home office. Que quando a gente fala, né, o Éder, em relação a custo, a gente pensa assim, não, só o custo. Mas o custo operacional da empresa mesmo, a gente coloca o quê? Você coloca a luz, você coloca a água, você coloca o papel higiênico que você usa no banheiro, o cafezinho. Transporte, alimentação. Transporte, alimentação, né? A própria estrutura da empresa que diminui, né? Nessa condição do ir e vir, né? Presencialmente. E tem ainda vamos dizer assim, a possibilidade, eu acho que não sei se foi o Rodrigo que falou, ou se foi o Abner, que está comprovado que existe uma produtividade maior. O Weber. Foi o Weber. Por que existe uma produtividade maior? Porque, às vezes, no trabalho, você para conversar com um colega, né? Você para ir no banheiro, o banheiro é longe, em casa você já não tem, ainda mais, por exemplo, quem trabalha, né, num local, montou dentro de casa um local apropriado, a pessoa fica ali naquela, né, vamos dizer assim, naquela condição estabelecida e realmente o serviço, ele rende.
Só é ruim quando a internet está com problema, né? Quando falta luz, quando você contrata o dobro da internet, mesmo assim a internet, às vezes, né, ela não é tão eficiente, mas, no geral, eu acho que dá para a gente fazer um bom trabalho. Professora, muitas empresas estavam querendo fazer isso já há muito tempo, porém, faltou coragem. E através da pandemia foi forçado a fazer isso. Sim, concordo com você. A gente já tinha, né, não diria um grande número, a gente já tinha um número razoável, né, da aplicação do teletrabalho. Até porque, como essa reforma trabalhista saiu em final de 2017 e ela veio com essa mudança no artigo 75, então já houve essa, vamos dizer, essa possibilidade maior, né? E a partir da pandemia, o que você falou, o pessoal realmente encarou, perdeu o medo e pôs em prática. Mas pela força, né? Não teve escolha. Sim. Ou era ou não era. Mas eu não sei, eu vejo que muitas profissões nunca mais serão as mesmas, entendeu? Mas, né, a gente está aí para aprender. O bom do ser humano é que todo dia ele aprende alguma coisa nova. Isso é que vale a pena.